Ele cobra acho que R$ 10 o corte. Cara, tem uma coisa que eu precisava começar a saber fazer. Pelo menos usar aquela maquininha, Maquininha. sabe? Porque eu tenho a maquininha aqui em casa pra barba. Mas aí era só comprar o pente, começar a passar na cabeça também. Mas não é diferente a da barba e da cabeça? Depende. Tem maquininha que você compra tipo só a máquina e aí você vai colocando os pentes, você tem o pente de Ah, barba ou o tá. pente de cabelo. Aí você usa Entendi. dependendo do que você for fazer. Deixa eu tomar aqui uma. Hum, uma boa, galera. Hã? Uma boa aprender isso, né? Mas, tipo, eu diria que se você passasse, o cabelo ficasse reto, tipo, não raspar a cabeça, mas tudo ficar no mesmo nível, ainda dá pra passar, porque é literalmente só passar. Sim. Mas a dura é quando tem aquele degradê da hora, entendeu? Aquele negócio mais ruim. Não, Ah, então, eu já queria, tipo, aprender para ter a capacidade de, por exemplo, lançar um escudo do Santos aqui. Aí é sim. Aí é muito bacana. entendeu? Mas deve ter no Tem que ter o YouTube, professor. estilo. Nessa altura do campeonato, entendeu? Com certeza tem como cortar o cabelo no YouTube. Vai testando. Aproveita que a gente vai ficar aí de quarentena mais um tempo. Ninguém vai ver se errar. Sim, daqui a pouco vai começar a surgir os cursos de cabeleireiro EAD. Com certeza tem. Esses dias eu até vi um curso de estética. EAD, eu falei, caraca. Mano, Como é que tá, né, que, galera? que coisa bizarra isso que a gente tá passando. Mas. Com certeza. Vocês viram que semana passada falaram do Enem, né? Fizeram tudo aquilo pra botar duas datas merda pra fazer a prova. Que vai ser 17 e 20. 17 e 20. Porra, Acho que 17, 24. não sei se é 23 ou 24, mas deve ser 24. É. Ah, cara, eu não vou mais nem comentar nada, velho. Eu não quero mais nem falar de. Não, não, eu também fiquei inconformada. Não sei por que eles falaram pra gente votar. Fala de boa, não vota, a gente vai decidir. É, Porra. eles foram lá, criaram todo um algoritmo para permitir os alunos votarem na data, para pegar a data e simplesmente falar: ah, não, não gostamos. Não era isso que a gente queria ouvir. Vai ser outro dia, né, gente? Muito boa a opinião de vocês. A gente vai guardar aqui nessa caixinha Ah, e usar a nossa. sim, e o pior é que, tipo, eles tinham falado que seria no final do mês. Então seria, tipo, 23 e 30. Eles ainda jogaram antes. Então, porra, mano. Não ajudaram em nada, não. Ah, senhor, mas Nossa, foi mas sabe o dois que eu meses pra vi? frente. Porra. Eu vi que, tipo assim, quando eles estavam decidindo, eles falaram assim que o pior é que eles mesmos não conseguiam decidir que tinha que entrar em acordo com não sei quantas universidades do Brasil inteiro. E que era Uhum. uma decisão que, tipo, pesava muito mais o que a universidade, tipo, ia exigir. E que por isso eles mesmos, tipo, o próprio governo não tinha. É claro que tem muitas universidades do governo, né? Vocês entendem, mas Uhum. que a decisão das próprias universidades de como gerenciar tudo, sabe? Inscrição, começo das aulas. Que dependia muito mais deles do que, sei lá, o Ministério da Educação escolher o dia. Sim. Então Cara, é pra mim meio esse complicado isso. mas pra mim esse ano cada faculdade tinha que ser por si. Tinha que Cancela ser o quê? Enem, tinha que ser por si. É, Cancela Enem, não O tem quê? você aí. faz Calma, eu não isso. ouvi. Cada universidade faz a sua forma o seu Ah, tá. processo. Tipo, eu Meu, sei mas que imagina que seria complicado bom. que ia ser pra gente, aluno. Tipo, eu É, quero então, prestar, sei lá. aí tem isso. Porque o Enem ele permite que você aqui de Marília passe na Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo. E aí, não. E também porque tem, tipo assim, muita gente não tem dinheiro pra ir, sabe? Pra viajar, assim, pra fazer tantas Uhum, universidades. Então, tipo, sim. isso é. Gente, uma coisa que eu achei absurdo, não sei se todo mundo viu, que falaram que vai ter que usar máscaras 5 horas e meia durante o Enem, não vai poder tirar pra beber água, pra comer, não vai poder tirar pra porra nenhuma. Como Como assim? que a Não vai gente poder vai beber ficar água? 5 horas e meia de máscara?
Não, isso E, daí eu já mano, não. o legal é que, tipo, eles não fizeram em vários dias. Eu pensei que, lembra que a Thaís estava até falando? Ela falou, tudo bem eles fazerem, só que aí eles fazem vários dias para que não haja tanto aglomerado. E, tipo, eles deixaram em 2 dias, ou, normal, é absurdo, não vai dar certo. Não, isso. Porque em uma sala tem o quê? 50 alunos, gente. Não, Pra mais. Cara, na hora que eu comecei a ver essas coisas, me veio na cabeça aquele vídeo do YouTube que é 10 horas de vai da merda. Veio isso na Nossa, cabeça. não. Eu É fiquei isso. desacreditado. E vocês podem ter toda a certeza do mundo que vai chegar janeiro, que, se Deus quiser, as coisas já vão estar normalizadas. Vai ter barraquinha de colégio, vai ter porta de Com Enem, vai ter tudo a mesma certeza. coisa. Tudo a mesma coisa. Ai, ai. Bom, Nossa. então, ó. Eu tenho uma parte do sistema nervoso que eu controlo a minha porção somática de coisas que estão dentro da minha alçada, né? Eu controlo se eu quero me movimentar ou não. Mas vai ter uma porção autônoma. Ou seja, vai ter uma parte do meu sistema nervoso periférico, vão ter estímulos que o meu sistema nervoso periférico recebe e gera que eu não tenho controle, tá? Que é completamente involuntária. E dentro dessa porção involuntária, é importante vocês saberem de 2 sisteminhas, tá? Então, dentro do sistema nervoso periférico, dentro da parte autônoma do sistema nervoso periférico, vai existir o sistema nervoso periférico simpático e o sistema nervoso periférico parasimpático. Beleza. O que eu não posso ter a capacidade de controlar? As funções vitais para o meu corpo. Tá, então eu consigo controlar se eu vou andar ou não. Eu consigo controlar se eu vou erguer o braço ou não. Eu consigo controlar se eu vou falar ou não. Mas eu não posso ter a capacidade de controlar o meu processo de respiração como um todo. Eu não posso ter a capacidade de controlar o meu processo de digestão. Não posso ter a capacidade de controlar o meu processo de circulação. Então, as funções vitais para o organismo permanecer funcional é involuntário. Completamente involuntário. Por quê? Se fosse assim, o momento que eu desligasse, que eu dormisse, que eu apagasse, essas minhas funções também iam lá para baixo. Né? Se eu não estou acordado e eu não tenho a capacidade de pensar naquela função, ela não iria acontecer. Se eu não ficasse a todo momento falando assim, filtro sangue, filtro sangue, filtro sangue, eu não ia ter produção de urina. Se eu não ficasse a todo momento, além de filtro sangue, ficar mandando, ó, inspira, expira, inspira, expira. Se depois de eu me alimentar, eu não ficasse a todo momento falando secretina, secretina, bile, suco pancreático, absorção, não, as funções não iam acontecer. Então, existe uma parte do meu sistema que eu não controlo e é responsável justamente pelas funções mais importantes. Dentro deles, ó, nós vamos ter 2 sistemas que são diferentes. O simpático, o sistema nervoso periférico simpático, ele vai ser controlado por uma substânciazinha que chama noradrenalina. Então, quando o meu corpo entra em determinadas situações, eu tenho a produção de noradrenalina, e aí essa noradrenalina ela vai ativar esse meu sistema simpático. E sempre que a noradrenalina entra no meu sistema, entra no meu organismo, nós vamos dizer que o corpo começou uma situação de luta ou fuga. Porque a adrenalina é aquela coisa que te deixa o quê? Alerta. Você fica lá, tipo, a milhão com a adrenalina no corpo. Onde que a gente vê isso? Imagina que você tá andando na rua e aí, sei lá, mano, vem um louco pra querer brigar com você. Uma pessoa vem lá e, pô, ela tá disposta a bater em você. Bom, você tem 2 opções? Você tem 2 opções. Então, na hora que você vê o cara vindo e você percebe o que vai acontecer, quais são as 2 opções? Ou você vira e fala, pô, eu vou descer o cacete nesse maluco. Ou você sai correndo.
ou você foge daquela situação. E por mais impressionante que possa parecer, essa decisão não é voluntária sua. Não é você que tem o poder de decidir se você vai ir para a situação de luta ou se você vai fugir da situação de luta. É o seu sistema nervoso simpático. Se é o seu sistema nervoso simpático, é uma ação involuntária. Então, você entrar na luta ou você fugir da luta é uma decisão autônoma sua. Quando você perceber, você já está fugindo ou você está descendo o cacete na pessoa. Tá? Por quê? Não é voluntário essa questão. Óbvio, para ativar o meu sistema nervoso simpático, nós temos algumas condições. Eu vou falar primeiro do parasimpático e aí a gente vai comparar os dois. O meu parasimpático, ele vai ter um outro hormônio que chama acetilcolina. Então, beleza. Quando começou a liberação de acetilcolina no corpo, quem ativa é o meu sistema parasimpático. E, ó, é uma situação oposta. Situação de relaxamento. Então, quando você está tranquilo, quando você está relaxado, quando você está de boa, quando você não está numa situação de luta ou fuga, quem está tomando conta da parte autônoma é o seu sistema parasimpático. Você não precisa produzir noradrenalina nem adrenalina, então a produção de acetilcolina no seu corpo começa. Ela começa, e aí você fica relaxado. Quando que o nosso sistema nervoso parasimpático toma conta? Daqui a... Vamos colocar uma meia hora? Que é uma meia hora, por quê? 5 minutinhos a gente vai terminar a aula, aí beleza, vocês vão sair, vocês vão lá na cozinha, vocês vão almoçar, tranquilinho, e aí depois do almoço vocês vão ficar de boa. Tá? Não necessariamente vocês vão deitar, mas vocês vão ficar relaxados. Ah, já comi, não tenho nada para fazer agora à tarde. Beleza. Naquele ponto, quem vai controlar o seu corpo é o sistema parasimpático. Você vai começar a produzir acetilcolina, então a produção de acetilcolina vai aumentar. E aí, o que isso vai gerar no seu corpo? Vai gerar uma diminuição natural da pressão. Diminuição da pressão, sim. E eu vou privilegiar o meu sistema digestório. Porque eu preciso fazer a digestão daquele meu alimento. Então, ó, eu diminuo a pressão arterial porque não vai ser tão importante que o sangue chegue em todos os locais do meu corpo, mas vai ser muito importante que o quê? Eu faça a digestão daquele alimento que eu acabei de ingerir. Então, uma situação de relaxamento é essa. Você diminui a pressão arterial, o sangue não vai mais ficar percorrendo o seu corpo naquela a milhão, e aí você fica mais relaxado de fato. Você fica meio molenga, você fica meio com sono e tudo mais. No sistema simpático, aí é o oposto. Quando você passa por aquela situação de luta ou fuga, então quando você percebe que tem uma pessoa louca vindo na sua direção, vamos imaginar, sei lá, com um taco de golfe, e você percebe aquilo acontecendo, no seu corpo, como que o seu corpo vai responder a isso? Ele vai aumentar a produção de noradrenalina. Quando essa noradrenalina entra no corpo, ela vai fazer o oposto da acetilcolina. Então, se a acetilcolina diminuía a sua pressão e fazia você entrar no estágio de relaxamento para favorecer a digestão, a noradrenalina vai ser o oposto. Ela vai aumentar a sua pressão sanguínea. Por quê? Independente se você for lutar ou se você for fugir, você vai precisar de quê? Energia. E você consegue energia como? Sangue levando oxigênio. Então, ó, a noradrenalina aumenta a sua pressão, faz com que chegue mais sangue em todas as regiões do seu corpo para, dependendo se você for lutar ou se você for fugir, você ter estoque de energia para isso. E uma outra função da noradrenalina, ela cessa a sua digestão. Enquanto o seu corpo tem noradrenalina no corpo, a digestão ela fica literalmente parada. Por quê? Eu não preciso fazer com que todo o meu corpo se preocupe em digerir esses alimentos
se eu tiver numa situação de luta ou fuga. Não posso, não é a prioridade. Então, as minhas porções autônomas, elas vão agir dependendo da prioridade que o meu corpo se encontra. Na grande maioria das vezes, qual que está tomando conta? O meu parasimpático. Tá? Na grande maioria das vezes, o que eu tenho no corpo é acetilcolina. Tá? E aí eu entro num estágio de relaxamento natural. Se eu percebo uma situação e o meu corpo julga necessário a produção da noradrenalina, é porque eu vou entrar em luta ou fuga. Aí a minha pressão vai lá em cima, tanto que se vocês perceberem, sempre que vocês fazem alguma coisa e que vocês ficam agitados, essa agitação ela é muito em parte das adrenalinas do corpo. E aí você fica inquieto, né? Você fica se mexendo, você fica agitado, por quê? Porque você está com muito sangue circulando. Se você está com muito sangue circulando, você fica com muita energia. E aí você precisa, cara, transferir essa energia de alguma forma. Você fica se movimentando para quê? Para gastar essa energia que está. E você não sente fome. Se você perceber, quando vocês fazem, o pessoal que gosta de fazer aquelas coisas radical lá pra caralho, saltar de paraquedas e o cacete, você não fica com fome. Por quê? Quando você está saltando de paraquedas, o que o seu corpo entende? Ele fala, meu, fudeu, velho. Eu tô caindo. Então a sua produção de adrenalina vai lá em cima e você entra como se fosse uma luta ou fuga, só que meio que você não tem o que fazer. Uma outra questão importante do sistema simpático é com relação à pupila. A pupila dilata quando o meu sistema nervoso simpático ele entra em ação. Tá? Então a sua pupila fica maior. Isso daí é um resquício do reino animal, né? Porque os animais eles aumentam ou dilatam a pupila quando eles precisam enxergar melhor. Nós, como essa questão de enxergar não é tão primordial assim, porque quase sempre nós estamos em locais luminosos e tal. Mas é um resquício que o reino animal trouxe para nós também, a pupila dilata. Tá bom? Então, eu tenho uma porção que eu controlo, funções completamente secundárias. As funções vitais, elas são regidas pela parte autônoma do sistema periférico. Beleza? Se eu precisar ficar atento, sistema simpático que está agindo. Quando eu estou numa situação de relaxamento, parasimpático que está agindo. Ok? Beleza? Era isso. Aí o nosso próximo ponto de terça-feira vai ser a gente falar sobre o impulso nervoso em si. Tá? Como que vai funcionar essas ordens? Como que o choquinho vai ficar passando? Ok? Uhum. Povo. Sir, deixa eu te perguntar um negócio. Aí, semana que vem, à noite, você vai dar mais ou menos essa mesma aula? Pra noite? Porque você parou no sistema... Aliás, você vai começar o sistema periférico agora. Sistema nervoso. Então a gente vai terminar essa parte do periférico. E aí, eu vou falar com eles do impulso nervoso, mas não tão a fundo assim. Tá. Porque eu tava pensando em entrar, tipo, não na hora que você começar, mas um pouco mais tarde. Então muito provavelmente você vai pegar o finzinho, mas não vai ser nada de novo. Tá, beleza. Não vai ser nada de novo. Beleza? Beleza. Povo, então um bom final de semana pra vocês. Nós, gente, não deu problema com os meus arquivos, então daqui a pouquinho tem os vídeos pra vocês. Tá bom. Tá bom? Um beijo a todos. Bom final de semana, até terça-feira. Falou, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tamo junto. Bye, bye.